Como um pobre pode ficar rico? Segundo Jeff Bezos, um homem que por si só, ele sozinho, é mais rico do que 133 países, ou, segundo este homem, ele tem algumas dicas que uma pessoa pobre, ela pode ficar rica. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou o Ed Queiroz e estou muito feliz de estar aqui com você para compartilhar estas informações a fim de mudar a sua história e o seu destino. Fique até o final e você certamente será impactado e a sua vida também será transformada. Sem demora, então vamos ao nosso conteúdo de hoje. Eu tenho todas as convicções de que uma pessoa pobre pode ficar rica. A grande verdade é que nós não temos uma programação na nossa vida para esse fim. Nós queremos acordar um belo dia ensolarado e com isso milhões nas nossas contas. E não funciona dessa forma. Riqueza requer disciplina. Riqueza requer comprometimento com você mesmo e com seu objetivo. Por isso, você precisa se determinar a esse foco e pagar o preço para chegar no seu propósito, no seu objetivo. A primeira dica que eu quero dar de Jeff Bezos é o seguinte: pense ao longo prazo. Nós não estamos acostumados a programar a nossa vida a longo prazo. Nós queremos que tudo se resolva de um dia para o outro. E uma das formas de você perceber que tudo a longo prazo faz muito sentido e te traz um retorno significativo, vamos usar uma figura de linguagem para que nós possamos analisar essa questão. O seu celular, por exemplo, você tem aí uma internet. Digamos que você pague aí no Brasil R$100 de conta da sua internet mês. Agora vamos pensar que R$100 pode não ser muita coisa. É um valor relativamente pequeno. Mas vamos pensar isso a longo prazo? Vamos pensar isso a um prazo de 12 meses. Nós temos o quê? R$1.200 reais. Então por aí você percebe que tudo a longo prazo, o valor acumula e o resultado é expressivo. Por isso você precisa, como uma pessoa de poucos recursos, se você tem esse desejo, se você busca essa empreitada na sua vida, se você quer se superar nesse sentido, você precisa começar a adquirir uma questão de uma visão a longo prazo. Pense a longo prazo. Comece a fazer investimentos pequenos. Mas daqui a algum tempo, isso se tornará num gigante. É semelhante a uma pequena árvore, plantada, regada. Ela precisa de muitos cuidados por um bom tempo. Mas vai chegar um dia que ela vai ser uma árvore tão frondosa, tão produtiva, que não precisará de mais ninguém. Por si própria, ela vai dar grande produção. Assim é a visão do longo prazo. Hoje você requer de cuidado, você precisa aplicar, você precisa guardar, você precisa economizar, mas vai chegar um dia que as suas finanças, os seus recursos, vai ser tão significativo que você não mais terá que cuidar deles. Eles é quem vão cuidar de você. Então essa é a primeira regra. A segunda regra: tenha um estilo de vida abaixo da sua renda. É importante que você pense isso. Há uma mentalidade muito errônea da nossa cultura brasileira, principalmente, é que nós gastamos o que ganhamos, ou até mais, gastamos até mais do que gastamos, do que ganhamos. Com isso você nunca tem recurso para nada. Você sempre faz as suas despesas de acordo com o seu orçamento. E não é desta maneira que você vai conseguir alguma coisa. Não é dessa forma que você vai conseguir mudar a sua história. Você precisa ter um estilo de vida abaixo da sua renda.
Você precisa salvar dinheiro, você precisa economizar dinheiro, você precisa, senão você nunca vai sair desse quadro. Você precisa criar dentro de você um mecanismo de insatisfação quanto a essa questão. Chega, já deu, tá bom. Você já sofreu muito, você já passou por muitas coisas e você não pode continuar assim. Você tem que aprender com seus erros. Então, decida gastar menos do que você ganha. Você precisa fazer isso. Você tem que fazer isso. É para o seu próprio bem. Quando você gasta menos do que a sua renda, esse dinheiro fica à sua disposição para você trabalhar ele a fim dele gerar novos recursos. Então essa é uma outra visão de Jeff Bezos, o homem que sozinho ele é mais rico do que 133 países. Por aí você tem uma noção. E ele começou do zero. Então é importante que você entenda o valor de você se programar na sua vida. Uma terceira regra, a independência financeira é mais importante do que a sua ostentação. A grande verdade é que nós valorizamos mais a ostentação do que a independência financeira. Nós queremos ostentar para ter, e é o contrário. Você precisa diminuir a ostentação para possuir. É o inverso. Chega de viver uma vida de ostentação. A ostentação não te traz retorno nenhum. Este é um mal que a esmagadora maioria da humanidade vive. Ostentação. A ostentação, eu tenho batido nessa tecla porque eu tenho consciência, e eu já vivi assim, eu tenho consciência de que esse é um mal que é semelhante a um cupim. O cupim está comendo a madeira e aparentemente tem estrutura, tem aparência, mas o interior está todo corrompido. Essa é a questão da ostentação. A ostentação, ela corrói qualquer estrutura financeira, ela corrói qualquer comportamento de enriquecimento no futuro. Você precisa criar a sua independência financeira e não se importar com mais com a ostentação, porque a ostentação te destrói. Então coloca isso na sua mente, coloca isso no seu coração. Uma quarta regra para uma pessoa pobre ficar rica: reserve tempo. Reserve tempo e energia e dinheiro para construir sua riqueza. Gaste tempo investindo nesse assunto. Gasta tempo investindo nas suas energias para você ganhar mais dinheiro. Não desperdice o seu tempo. Não joga fora o que você tem de mais precioso no momento, que é o seu tempo. O seu tempo, ele é a razão de você chegar no seu propósito, no seu objetivo. Então você precisa gastar tempo em ganhar dinheiro, em construir sua riqueza. Não gaste seu tempo precioso com coisas que não constroem nada na sua vida. Não perca tempo em coisas fúteis, sem valor e sem nenhum retorno para a sua vida. Então, reserve tempo, gaste tempo para ganhar dinheiro. Pensa nisso. Não fique com um corpo preguiçoso, com uma mente preguiçosa, com um espírito preguiçoso, mas invista esse tempo para você ganhar dinheiro. Esta é uma quarta regra muito valiosa para a sua vida financeira. Uma quinta regra: tenha mais de uma fonte de renda. É importante que você pense que quem tem mais de uma fonte de renda, ela dificilmente terá surpresas. Porque ela não depende apenas de um único meio. Ela não depende apenas de uma única forma para manter a sua vida. Ela tem outras. Então pense nisso. Analise isso. E trabalhe de maneira que todos esses recursos se concentrem num só. Você, meu querido, minha querida, vocês que são casados, você que tem família, deixa eu te dar um conselho que pode ter certeza que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. E se você atender, vai mudar a sua.
aprenda a trabalhar como uma única economia no seu lar. Ou seja, um casal não pode ter duas finanças. Um casal não pode ter dinheiro ou ganho separado. Por que não pode? Vocês não casaram para poder viver uma vida em comum? Tudo que vocês construir não é para vocês? Não é para a família? Não é para a felicidade de vocês? Então por que tem que ter duas administrações separadas? Isso só divide a força de vocês. Isso só subtrai de vocês a capacidade de chegar mais longe. Porque um sozinho pode até andar rápido, mas dois juntos vão mais longe. Então aprenda a trabalhar com uma única administração financeira no seu lar. Não fique buscando separar dívidas. Traga todos os recursos, coloca num só montante. As duas cabeças juntas, administra muito melhor do que uma. Aprenda isso. Este foi e tem sido, graças a Deus, o meu maior segredo. Eu e a minha esposa sempre administramos os nossos recursos como uma única administração. Isso nos dá tempo, isso nos dá recurso, isso nos dá condições de administrar tudo de maneira equilibrada e gerar, que é o que é mais importante, gerar economias. E com isso podemos, graças a Deus, fazer as nossas aplicações e ter retornos volumosos. Sabe por quê? Porque nós não dividimos as nossas forças, nós somamos as nossas forças. Então essa é uma regra muito valiosa que você precisa colocar isso na sua mente. Agora você que é solteiro, reserve tempo. Reserve tempo. Procure uma forma de ter mais de uma fonte de renda, porque esta com certeza vai dar a você estabilidade nos dias difíceis. Esse período agora, por exemplo, do Covid, nenhum momento, graças a meu bom Deus, não fui atingido de modo nenhum, porque não tem uma única fonte de renda. Isso nos traz estabilidade, isso nos traz tranquilidade. Enquanto lá fora está tudo turbulento, as coisas estão difíceis, você que se precaveu, você que se programou, você que tem esta mentalidade, você que tem esse perfil, você está estabilizado. Por quê? Ao longo da vida, ao longo de um projeto, ao longo de uma programação, você se programou, você se estabilizou, você criou uma base sólida. Com isso, tudo na sua vida simplesmente flui naturalmente, porque você se programou. Então pense nisso, tenha mais de uma renda. Isto é essencial para quem quer sair da linha da pobreza à riqueza. Pense nisso com carinho e você não pode de modo nenhum ter dúvida de que isso vai levar você a um quadro de vida que você nunca imaginou. Aqui nos Estados Unidos existe um estudo por um homem chamado James Arthur. Ele diz que os milionários americanos, eles têm em média, 7 rendas. Olha aí, isso não é uma informação qualquer. Então você imagina você tendo 7 fontes de renda. Olha a conversão desses valores para a sua vida financeira, para o seu enriquecimento. O problema é que nós trabalhamos e buscamos uma única fonte de renda e gastamos toda ela. E com isso não sobra nada para aplicar, para investir, para economizar, para guardar, para enriquecer. Então coloca isso na sua mente, coloca isso no seu coração. Mude, a sexta regra, mude o seu mindset, a sua mente. Mude. Porque na medida que você mude a sua mente, o seu mindset sobre o dinheiro, você começa a visualizar novas perspectivas, novos propósitos, novos objetivos, porque você agora tem uma mente voltada para esse foco,
para essa direção. Então pense sobre dinheiro, analise como ganhá-lo, analise como aplicá-lo, analise como economizá-lo, analise como não gastar de qualquer maneira. Mude a sua mente, mude o seu mindset, mexa na sua estrutura psicológica, emocional sobre o dinheiro. Não trata o dinheiro como qualquer coisa. O dinheiro é valioso, pelo menos para mim é. Eu, para ganhar, eu sofro muito, eu trabalho muito, eu tenho muitas horas de trabalho todos os dias, mas tudo pensando aqui, ó, aqui. Eu não vou gastar meu dinheiro de qualquer maneira, eu não vou, de forma alguma, abrir a mão de qualquer forma, porque eu sei do valor que me é dado para que eu possa ganhá-lo. Eu sei do quanto custa, eu sei do quanto é difícil. Então você precisa mudar o seu mindset, você precisa mudar a sua mente sobre o recurso, sobre a forma de administrar, sobre a forma de gastá-lo, porque desta maneira você vai ter condições de chegar em lugares que você nunca imaginou que poderia, por causa da sua mudança de mentalidade. Invista em você mesmo. Essa é uma outra característica muito importante para você sair de um quadro de pobreza à riqueza. Por que é importante você investir em você mesmo? Sem demagogia, sem exagero, eu já perdi a conta de quantos livros de finanças eu já li. Eu não tenho nem noção de quantos, mas foram muitos. Sabe por quê? Porque eu estou investindo na minha mente milionária há muito tempo. Eu já venho fazendo isso há anos. Eu venho cuidando da minha mente, eu venho nutrindo ela com informações, eu venho aplicando visões, valores na minha mente há muito tempo. E aí você poderia dizer, mas eu estou numa fase onde eu tenho dificuldade, eu não posso comprar um livro, eu não posso... Querido, meu amado, minha amada, vai para a internet, o que tem de e-book gratuito, eu já li centenas deles. Eu já li muitos, centenas talvez seria exagero, mas eu já li muitas dezenas de e-books gratuitos e de qualidade excelentes, de assuntos excelentes. A questão é você investir em você mesmo. Aprenda isso. Ninguém se torna rico ou milionário de um dia para o outro sem antes investir em você. Há alguns anos, eu não sei precisar quando, saiu, eu morava no Brasil ainda, saiu uma reportagem sobre os milionários da Mega Sena. E a conclusão, você talvez vai lembrar disso, a conclusão foi que todos os milionários da Mega Sena estavam pobres. Por quê? Não investiram no seu mindset, não investiram na sua mente. Toda pessoa que não tem uma visão milionária, ele gasta milhões. Ele não sabe administrar, ele não sabe aplicar, ele não sabe investir, ele não sabe gerenciar. Então ele gasta, ele fica pobre. Então você precisa aprender a investir em você. Aprenda a ser um economista pessoal. Aprenda a ser um administrador pessoal. Administra o seu lar, administra a sua casa, administra os seus gastos de modo geral. Aprenda isso. Isso é valioso. Isso é importante. Isso é de suma importância na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas que querem sair de uma linha da pobreza para uma linha da riqueza. Então, coloca isso na sua mente e trabalha isso. Em oitavo lugar, e a gente vai encerrando por aqui, estabeleça metas e visualize elas na sua mente. Esta foi uma outra grande regra que mudou a minha história. Comecei a analisar o que seria de mim, eu já vou fazer 50 anos, o que seria de mim uma pessoa depois dos 40, dos 50 anos. Como seria a minha vida? Aonde eu ia conseguir trabalho? Como eu ia conseguir manter as minhas despesas? Comece a estabelecer metas. Programe o seu coração, programa a sua mente, programa o seu espírito para daqui a algum tempo.
Visualize isso. Observe os resultados. Trabalhe com clareza isso no seu coração. Detalhes. Enriqueça sua mente de detalhes daqui a tantos anos. Não existe riqueza lícita. Não existe enriquecimento lícito a curto prazo. Tudo requer uma estrutura, uma base. Então você precisa de tempo. Então você estabeleça metas a médio, a curto e a longo prazo. Algumas metas precisam ser para curto prazo, outras médias, outras longas. A questão é que você tem que ter metas. Estabeleça metas na sua vida. Isso vai mudar o seu norte. Não tenho dúvida disso. E por que eu faço tanta questão de orientar você? Porque eu entendo o valor que se tem quando nós mudamos a nossa mente. O quanto isso é valioso. É valioso para você, é valioso para sua família, é valioso para sua cidade, é valioso para sua nação. É muito valioso essa questão de você mudar os seus valores, de você mudar a sua mente, de você mudar a sua visão, porque isso fará de você uma pessoa que agora não só tem a sua história mudada, mas você tem a capacidade de deixar um legado de mudança para outros. O meu objetivo, o meu propósito é deixar um legado para você. Por isso eu faço tanta questão de transmitir estas minhas experiências sobre o meu enriquecimento para poder mudar a sua história também. Então fica aqui um forte abraço do Ed Queiroz. Que Deus cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua mente, cuide da sua saúde, para que você possa ser também, junto comigo, um milionário. E lembre, quem quer muito, se esforça muito. Um forte abraço do Ed Queiroz e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.